Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Bora para nossa aula de química? Nas nossas últimas aulas estávamos falando aí dos átomos, né? Da evolução dos nossos modelos atômicos. A gente falou lá de Dalton, né? Conhecido como modelo da bola de bilhar. Depois teve uma evolução aí para o modelo de Thomson ou pudim de passas. E depois Rutherford ou sistema solar. Ainda teve Bohr, né? Que veio com seus postulados e complementou o modelo de Rutherford. E exatamente sobre o modelo de Rutherford-Bohr que a gente vai falar um pouco mais nessa aula de hoje. Lembrando que esse não é o nosso modelo atômico atual. O nosso modelo atômico atual é muito mais complexo. Mas aqui no ensino médio a gente trabalha com o modelo de Rutherford-Bohr. O modelo de Rutherford-Bohr ele é composto basicamente de duas regiões. Uma região central, onde compreende o núcleo, e uma região periférica ao redor desse núcleo, que é a minha eletrosfera. Olha só, então eu tenho uma região central, que é o meu núcleo, e uma região periférica, que é a minha eletrosfera. Aqui no meu núcleo, na minha região central, eu tenho dois tipos de partículas. Uma são os prótons e também os nêutrons. Então no meu núcleo eu tenho dois tipos de partículas. Os prótons e os nêutrons. Ao redor desse núcleo, a minha eletrosfera. E lá na minha eletrosfera eu tenho os elétrons. Olha só que nesse quadro dá para a gente compreender um pouco mais dessas subpartículas dos átomos. Olha só, aqui eu tenho os prótons. Os prótons são cargas que estão lá no núcleo juntamente com os meus nêutrons. Então, esses dois carinhas estão lá no núcleo do meu átomo. E os prótons têm carga elétrica positiva. Então, os meus prótons vão ter carga elétrica positiva. Já os meus nêutrons, ele não tem carga nenhuma. Ele tem carga elétrica zero. Então, a carga elétrica do meu nêutron é zero. E a do meu elétron, a carga elétrica dele é negativa. Olha só, como é que a gente simboliza próton? Com a letra P. Como é que a gente simboliza nêutron? Com a letra N. E elétron? É negativo. Lembrando então que o próton e o nêutron estão no núcleo. O próton tem carga positiva, o nêutron não tem carga. O elétron está aqui ao redor do meu núcleo, na eletrosfera, e tem carga elétrica negativa. Tranquilo? E massa? O próton tem uma massa em gramas, é uma massa muito pequena. É em torno de 1,66 vezes 10 a menos 24. É muito pequeno. Então, em gramas, fica difícil de mensurar. Então, a gente fala, essa massa dele, a gente define ela em unidades. E a gente define que prótons têm uma unidade de massa. Olha só, o próton tem uma unidade de massa. Assim como o meu nêutron também tem a mesma massa do meu próton. O meu nêutron também tem uma unidade de massa. Uma unidade de massa. Já o meu elétron, comparando a massa dele com o próton ou com o nêutron, ele é cerca de 1.800 vezes menor. A massa do elétron é praticamente desprezível quando comparada à massa de um próton. Por isso que a gente fala que a massa do elétron é zero, basicamente zero, é desprezível. Vou colocar aqui, ó, que é desprezível. Desprezível. Tranquilo? Então, o meu próton tem carga positiva e massa 1. O meu nêutron não tem carga elétrica, mas ele tem massa. E o meu elétron, ele tem carga elétrica negativa e não tem massa. Olha só, então aqui no meu núcleo, onde eu tenho os prótons e os meus nêutrons, é onde está concentrada a massa do meu átomo, já que os meus elétrons praticamente não têm massa. A massa deles é desprezível. Então a massa de um átomo está praticamente concentrada aqui no núcleo. Se eu levar esse átomo lá na balança para pesar, a massa que vier lá vai ser basicamente aqui do meu núcleo. Porque na minha eletrosfera, onde estão os meus elétrons, eu basicamente não tenho massa. Dando continuidade aí às nossas partículas subatômicas, que são aquelas partículas que estão dentro do meu átomo, a gente vai falar de outros carinhas aí. Olha só, além do próton, do nêutron e do elétron,
a gente consegue mostrar e identificar outras partículas ali dentro do átomo. Além do meu próton, do meu elétron e do meu número de nêutrons, eu tenho a massa, né, de um átomo. Se eu pegar um átomo e colocar na balança, essa é a massa. Só que a gente não define em gramas, porque é muito pouco a massa de um átomo em gramas. Então a gente define em unidades. Lembra que eu falei que a massa de um átomo está concentrado basicamente ali no núcleo, que é basicamente prótons e nêutrons? Então a minha massa, o meu número de massa, que eu simbolizo pela letra A, o meu número de massa é nada mais que eu somar o meu número de prótons mais o meu número de nêutrons, já que a minha massa se concentra basicamente lá no núcleo. O que eu tenho no núcleo? Prótons e nêutrons. Então, se eu quiser saber a massa do meu átomo, é só eu somar o número de prótons e o número de nêutrons. Eu simbolizo pela letra A. Tranquilo? Número de prótons a gente já viu, a gente simboliza pela letra P. Número de elétrons a gente também simboliza aí pela letra E, negativo, né? Um é negativo. E o número de nêutrons pela letra N. Aí tem um novo carinha aqui, ó, o meu número atômico. O meu número atômico é o número do átomo. É o número que identifica um átomo. Todo átomo, todo elemento tem o seu próprio número atômico. O seu número atômico é basicamente a identidade do átomo. É o que vai diferenciar ele de outro átomo. Esse número atômico vem de onde? Esse número atômico é nada mais que o número de prótons que aquele carinha, que aquele elemento tem lá no núcleo dele. Então, cada elemento tem o seu próprio número atômico, e o seu número atômico é nada mais que o número de prótons. Se nesse elemento aqui eu tenho 10 prótons lá no núcleo, o número atômico, a identidade dele vai ser 10, vai ser igual ao número atômico. Portanto, número atômico é a mesma coisa que o número de prótons que esse elemento tem lá no seu núcleo. Portanto, número atômico é igual ao número de prótons. E ainda tem uma outra relação, que é o número de prótons relacionado ao número de elétrons. Em um átomo neutro, o número de prótons de cargas positivas deve ser igual ao meu número de elétrons de cargas negativas, para que esse átomo seja neutro. Então, em um átomo neutro, o meu número de prótons deve ser obrigatoriamente igual ao meu número de elétrons, já que esse átomo é neutro. Se ele é neutro é porque as cargas positivas estão neutralizando as cargas positivas. Tranquilo? Olha só, vamos ver um exemplo aqui, ó. Esse aqui é um símbolo, como é que a gente vai representar um elemento lá da tabela periódica. E essa letra maior aqui é o meu símbolo. Por exemplo, o F simboliza o elemento flúor. Então aqui a letra simboliza o meu elemento. Meu elemento. E aqui esses números, um deles é um número atômico, é o registro, a identidade daquele cara, daquele elemento, cada um tem o seu. Do flúor, por exemplo, aqui é 9, é o meu número atômico. Se mudar para 10, não vai ser mais flúor, vai deixar de ser flúor e vai passar a ser outro elemento. Todo elemento tem o seu número atômico. Então aqui, ó, esse número é o meu número atômico. Esse número atômico ele pode vir embaixo ou ele pode vir em cima, pode vir invertido. Na tabela periódica, o comum é que a minha massa vem embaixo e o meu número atômico vem em cima. Então aqui, ó, é a minha massa. Mas pode vir trocado aí. Lembra que a minha massa não é a soma dos prótons e dos nêutrons? Número atômico não é igual ao número de prótons, né? Olha só. Número atômico não é igual ao número de prótons. Se aqui é o meu número de prótons, significa que a minha massa não é prótons mais nêutron, então a minha massa vai ser sempre o maior número. Se olhou para a tabela periódica, olhou lá para o elemento, viu o maior número, eu estou falando da minha massa. O outro carinha é o meu número atômico, é a identidade daquele elemento, né? É o meu número de prótons que eu tenho lá no meu núcleo. Beleza? Vamos identificar todas essas partículas subatômicas só olhando aqui para o flúor. Olha só. Vamos começar aí pela massa. Qual que é a massa do meu flúor? A massa do meu flúor é o maior número que aparecer aqui, ó. Então a minha massa é 19, ó. Minha massa, meu número de massa é 19. E o meu número de prótons. Prótons é aquele carinha que tem carga positiva e está lá no meu núcleo. Lembra que o meu número de prótons não é igual ao número atômico? Olha só. Meu número de prótons não é igual ao número atômico? O número atômico é tirado exatamente lá
do meu número de prótons, de cargas elétricas positivas. Então, olha só, se o meu número atômico é 9, meu número de prótons também é 9. Então, aqui ó, eu tenho número de prótons igual a 9. E o meu número atômico? Opa, meu número atômico é o outro carinha que aparece aqui junto do elemento. Então, meu número atômico é 9. É a identidade do meu elemento. E o meu número de elétrons? Quantas cargas negativas, cargas elétricas negativas eu tenho? Olha só, se for um átomo neutro, o meu número de prótons tem que ser igual ao meu número de elétrons. Se é um átomo neutro, tem que estar equilibrado, tem que estar neutralizado. Então, se ele tem 9 prótons, ele também tem que ter 9 elétrons. 9 elétrons. E nêutrons? Como é que eu vou saber? Sendo que aqui na tabela só me mostra o meu número atômico e a minha massa. Mas você lembra que massa, olha só, massa é aquilo que está concentrado lá no núcleo do meu átomo. Massa não é o número de prótons mais o meu número de nêutrons. Opa, se eu tenho a massa, que é A, se eu tenho o meu número de prótons, né, que é a mesma coisa que número atômico, eu consigo descobrir o meu número de nêutrons. Então a massa, esse maior número, é nada mais que eu pegar o número de prótons mais o número de nêutrons. Então essa diferença desse para esse é exatamente o meu número de nêutrons. Mas a gente pode fazer a continha, né? Olha só. A minha massa é igual ao meu número de prótons mais o meu número de nêutrons. A minha massa é 19. A minha massa é 19. Qual é o meu número de prótons? O meu número de prótons é a mesma coisa do meu número atômico. É 9. Opa, então eu descubro o meu número de nêutrons. Vou continuar chamando de N, né? Número de nêutrons. Olha só, o 9 aqui ele está somando, eu vou passar ele para lá, subtraindo, né? Então vai ser 19 menos 9. O meu nêutron vai ser igual a 19 menos 9. O meu nêutron vai ser igual a 10. O meu número de nêutrons é igual a 10. É só você olhar aqui e fazer essa diferença. O único cara desses aqui que não está simbolizado ali, você faz a diferença. 19 menos 9, 10. Então, o meu número de nêutrons é igual a 10. Significa que lá no meu núcleo eu tenho 10 nêutrons e tenho também 9 prótons. E lá na minha eletrosfera, quantos elétrons eu tenho? O mesmo número de prótons, já que meu átomo é neutro. Então, eu tenho 9. Se eu fosse falar de massa, qual a massa desse átomo? A massa desse átomo é os carinhas que estão lá no núcleo. Porque a minha massa de um átomo está concentrada lá no núcleo, né? Então, olha só, seria 10 mais o número de prótons. Seria 19. Opa, realmente, minha massa é 19. Lembrando que um átomo ele vai ser eletricamente neutro. Significa que o meu número de elétrons tem que ser igual ao meu número de prótons. Mas pode ser que eu perco elétrons. Esses caras que estão aqui na eletrosfera, eu posso trocar, eu posso perder ou ganhar esses elétrons. Se eu perder ou ganhar elétrons, eu deixo de estar neutro, eu deixo de ser um átomo e passo a ser chamado de íon. Vamos um exemplo? Se eu perder elétrons, olha só, vamos supor que eu seja um átomo neutro, eu tenho a mesma quantidade de prótons, eu tenho a mesma quantidade de elétrons. Aí, por algum acaso, eu perdi elétrons. Olha só, eu perdi um elétron aqui. Então, significa que agora eu fiquei com mais cargas positivas, né? Eu fiquei eletricamente positivo. Eu fiquei, olha só, essa carga positiva anula essa carga negativa. Então, sobra cargas positivas. Eu estou eletricamente positivo. Quando eu perdi elétrons, eu fiquei eletricamente positivo. Então, eu passo a ser chamado de íon cátion. Olha só quando você fala cátion, você tem que sorrir, né? Íon cátion. Se você está sorrindo é porque você está feliz, é porque você está positivo. Então, quando eu tenho o íon cátion, é porque eu perdi elétrons. Se eu perdi elétrons, eu fiquei eletricamente positivo. Mas e se eu ganhar elétrons? Olha só, vamos ver um exemplo aqui, ó. Eu tenho e sou um átomo eletricamente neutro, que é a mesma quantidade de prótons e de elétrons, mas vamos supor que eu ganhe elétrons, olha só. Ganhei mais 3 elétrons. Se eu ganhei mais elétrons, ó, essa carga positiva equilibra essa positiva equilibra essa, mas está sobrando muita carga negativa, porque eu ganhei muita carga negativa. Eu ganhei muito elétron. Se eu ganhei muito elétron, ganhei muita carga negativa, eu estou chamado de íon ânion. Olha só quando você fala ânion, você fala triste.
ânion, né? O íon ânion é porque ele ganhou elétron. Então, toda vez que eu tiver um íon ânion, eu ganhei elétrons. Tranquilo? Se eu perder, eu vou ficar eletricamente positivo. Perdi, fica eletricamente positivo. Sou um cátion. Agora, se eu ganhar, eu vou ficar eletricamente negativo, porque eu tenho muito mais carga negativa. E sou chamado de ânion. Como é que isso é representado? Olha só, toda vez que você vê um elemento representado, além do meu número atômico da minha massa, com essa carga aqui em cima, ó, significa que ele não é mais um átomo neutro. Ele agora é um íon. Aí depende, se ele perder, eu fiquei positivo, sou cátion. Se eu ganhei, eu fico negativo, eu sou ânion. O ânion é triste, porque ele está cheio de carga negativa. Vamos analisar rapidamente aqui, olha só. Se aqui está mostrando que eu tenho 3 menos, significa que eu tenho 3 cargas negativas, estou eletricamente negativo, ganhei elétrons, né? Se eu estou ganhando elétrons, eu estou ficando negativo, eu sou um ânion. Então esse é o meu, é um ânion, né? Então esse é um ânion. Aqui, olha só, significa que eu fiquei eletricamente positivo, 3 cargas positivas. Se eu fiquei positivo é porque eu perdi elétrons. Se eu perdi elétrons, eu fiquei com mais cargas positivas. Então eu fiquei feliz, eu sou um cátion, né? E aí, eu só perco ou ganho elétrons. Prótons, eu nem perco nem ganho. Porque a partir do momento que eu começo a perder ou ganhar prótons, aí já está envolvendo radioatividade, que a gente vê mais lá para frente. Mas então, por enquanto, a gente perde ou ganha elétrons. Aqui eu ganhei elétrons porque eu fiquei eletricamente negativo. Aqui eu perdi elétron porque eu fiquei eletricamente positivo. Tranquilo? Galera, é isso aí. Qualquer dúvida, me procura. Não deixe as dúvidas aí. Procura a gente, tá bom? Abraço. Até mais.